Oremos, querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é o soberano do universo. O Senhor tem o mundo na palma das suas mãos, tem o controle das nações. Só o Senhor coloca reis e tira reis. O Senhor tem todo o poder e nós somos seus filhos porque aceitamos o Senhor como nosso Pai e é Jesus Cristo, seu Filho unigênito, como nosso irmão mais velho, nosso Salvador, nosso Redentor. Queremos dizer-lhe, Pai, que o amamos e estamos muito, muito agradecidos por toda a luz que o Senhor nos tem concedido. Agradecemos também por termos esta oportunidade, seja espírito, entendimento, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Gostava que abrissem nas vossas Bíblias, se quiserem tomar notas, provavelmente vão precisar de tomar notas. Isto é um assunto que não é para ser ouvido, é um assunto para ser entendido, recebido e explicado, irmãos, e explicado a outros. Nós, muitas vezes, nós falamos dos pentecostais, que falam em línguas, mas não percebem nada do que dizem. Eu penso que nós somos parecidos. Em muitas coisas, nós temos estado a aprender e a tomar consciência que falamos muitas coisas, mas muitas delas nós não entendíamos. É verdade ou mentira? Sem dúvida. Nós temos aqui alguém conosco, Pereira. Não sabemos quem é, eu pelo menos não sei quem é. Podia apresentar-se? É Alguém a pode Ana, ajudar? é a Ana Mariana. A irmã Ana Maria? Sim, sim. Ah, ok, pronto. Então agora já tem Não, outro nome. não, porque, me desculpe, é que quando eu troquei o celular, aí eu tive que colocar o sobrenome, eu pus Pereira. Ok, Oi. ok, muito bem. Então já é conhecido. Fiquei tão perdida, eu não queria perder aqui as reuniões, preciso de ver a minha aflição. Ok. É porque meu nome é Ana Maria Soares Pereira. Ok, muito bem, irmã Ana Maria. Então vamos lá, Mateus 6:33. Vamos começar por este texto e peço a um de vocês que leia, por favor. Mateus 6:33, nós conhecemos de cor. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e o resto será dado por acréscimo. Ok, muito bem. Então, o que é que nos diz aí para nós buscarmos primeiro o quê? O reino de Deus O reino e de sua Deus justiça, e sua justiça. e a sua justiça. Portanto, temos aqui duas coisas. Vamos ver se são a mesma coisa, se não são a mesma coisa. O que é que o Senhor diz que nós temos que procurar em primeiro lugar? E tenho aqui três perguntas. O que é a justiça de Deus? Nós já sabemos, é Jesus Cristo, não temos dúvida. Nós encontramos isso em. Aonde é que nós encontramos? Já agora uma pergunta. Onde é que diz que Jesus é que é a nossa justiça? Me pegou, Belinha. Ah, mas aí nós precisamos saber. Como é que vamos ensinar os outros? Belinha, por favor, Jeremias, repita o capítulo e versículo, por favor. Mateus 6:33. Ah, sim. Obrigada. Vamos ver se alguém se lembra. Jeremias 23, Muito, verso 6. muito bem, Glorinha. A Glorinha está sempre atenta. Jeremias 23, 5 e 6. Como sabem, este grupo é um bocadinho diferente dos outros, não é? É um grupo de estudo,
é um grupo que está preparando, ah, Deus é que está preparando um conjunto de pessoas para preparar o mundo para a vinda dele. Não é verdade? Assim somos nós. É Então, Jesus, Mateus 6:33? sim, o texto base é Mateus 6,33. Sim. E o que é justiça? Está em Jeremias 23, 5 e 6. Tomem notas, por favor. Quantos justos há? É outra pergunta. Qual é a roupa da noiva de Cristo? É outra pergunta, mas isto vai ser para ser respondido ao longo de algum tempo. Mas nós agora vamos focar-nos em Mateus 6,33, que fala do reino de Deus, ou o reino dos céus. É a mesma coisa. Num lado fala reino de Deus, noutras passagens, reino dos céus. Uma pergunta que eu quero fazer, faço muitas perguntas, mas não é sobre a vida de ninguém. O reino, se alguém quiser levantar a mão, irmãos, estão à vontade, estamos aqui num estudo, não vamos concluí-lo hoje, de maneira nenhuma. Ele é um pouco extenso, mas pelo menos estamos a começar. Será que o conceito que nós, cada um de nós individualmente, tem do reino de Deus coincide com o conceito que Jesus ensinou? É uma pergunta, vai ficar no ar. Qual é a vossa definição de reino de Deus? Como é que vocês definem reino de Deus? Não, não é onde ele está, Adenis, é o que ele é. O reino de Deus, ele tem várias, vamos dizer assim, dá para dizer muitas coisas, mas é exatamente aonde Deus está e aonde ele faz as coisas, aonde tudo acontece, aonde ele pode se manifestar. O reino de Deus é muito abarcante ao significado e à abrangência dele. Mas, enfim, é aquilo que Deus procede, é aquilo que Deus faz, é aquilo que Deus. Enfim, é tudo aquilo que abrange Deus. É Cristo em nós, a esperança da glória. A Lira, falou a Lira. Sim, aí realmente nós sabemos que é Cristo, não é verdade? Cristo em nós, a esperança da glória, sim. E não estão muito longe, não estamos muito longe do conceito do que é. Mas não estamos muito longe, atenção, mas ele pode ser definido de uma forma mais clara. E é isso que nós precisamos. Porquê? Porque, como é que eu vou dizer? Portanto, o conceito que nós tivermos do reino de Deus vai ter impacto, o conceito que nós tivermos vai ter impacto não só nas nossas orações, mas também na nossa experiência pessoal. Percebem? Daí o ser importante nós sabermos exatamente o que o reino de Deus significa, esta expressão. Vamos abrir em Mateus 24:14. Também é um texto que nós conhecemos subejamente. Mateus 24:14. Alguém pode ler? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Falta aí qualquer coisa, Denis. E será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, então, por testemunho em todas as nações, então virá o fim. Ora bem, vamos ver devagarinho. Diz que falta essa palavrinha, este é um artigo definido. Não é o Evangelho do Reino, é este Evangelho do Reino. Jesus estava-se a referir a um específico. É ou não? Não é aquele nem o outro, é este. Estão a ver, há pequeninas coisas que nos escapam. Este Evangelho do Reino será pregado, o Evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo em testemunho. A pregação é em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. Portanto, é alguma coisa, se o fim ainda não veio, nós deduzimos, se o fim ainda não veio, é porque este Evangelho
ainda não, do reino, Evangelho do reino, ainda não foi pregado em todo o mundo. É ou não? Então, já estamos a chegar a algumas conclusões. Alguma dúvida até agora? A Vera saiu. Ok, então, mais uma vez. Sim, Lira, fala. Não falei. Ok. Então, a compreensão que nós temos do reino de Deus tem influência naquilo que nós quê? Pregamos. Naquilo que nós pregamos, porque este evangelho será pregado. Então eu tenho que saber o que é o evangelho do reino, aquele evangelho do reino. Eu tenho que saber para poder pregá-lo. Estamos nós a pregar esse evangelho do reino? Depende, não é? Depende da maneira como nós entendemos esta expressão. Todos nós dizemos, não é? Estamos a pregar o Evangelho do Reino, mas eu posso vos garantir que não estamos. Não estamos. Porque o conceito que temos do Reino de Deus ou do Reino dos Céus não é aquele que Jesus se referiu e aquele que ele ensinou. Então, ah, outra pergunta. Estão vocês no reino ou estão esperando pelo reino? O que é que acham? Podem abrir os micros. Não tenham medo de responder. Estamos nós no reino ou estamos esperando pelo reino? Venha a nós o teu reino, quer dizer, pedindo a ele que ele reine em nós. Então, isso quer dizer o quê? Que não estamos no reino. Estamos à espera dele. Sim, pedindo para que ele faça a vontade dele que reine em nós. Mas o reino dele ainda não é este mundo. Meu reino não é deste mundo. O reino Eu dele ouvi a está dentro Vanir. de O reino dele está dentro de nós. Podem abrir em Mateus 4:17 e Marcos 1:15. Mateus 4:17 e Marcos 1:15, que é um verso que eu gosto muito e já preguei sobre ele há uns anos. Então vamos lá. Podem ler. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo, era Jesus que estava a pregar, o reino dos céus. Ele aqui usa a expressão reino dos céus. Ele disse que estava próximo, não tinha chegado. Pois não, mas estava próximo. Depois, achava-se Jesus à mesa, na casa de Levi, Não, não. estavam os... Marcos 1:15. Perdão, é 2,15 que eu estava lendo. Então, diz o seguinte, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, se vocês repararem, Mateus 4:17 fala do reino dos céus. E aqui fala do reino de Deus, certo? É a mesma coisa. E ambos diz que está próximo. Portanto, Jesus pregou a mesma coisa. O reino de Deus está próximo, ou está perto, ou está mesmo ali. Foi isso que Jesus pregou. Mas não foi o primeiro a fazer isso. Não foi Jesus, não foi o primeiro a pregar isso. Pois não? Quem foi? João Batista. João Batista. João Batista, muito bem. Então, mas o que é o reino de Deus?
É relevante esta pergunta, porquê? Porque ela faz parte da oração modelo. É ou não? Vamos lá, para Lucas 11, versículo 2. Também está em Mateus 6, mas vamos ler Lucas 11, 2. Ninguém quer ler, eu vou ler. Ao que ele lhes disse: Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. O que é que nós estamos a pedir quando oramos isto? Que o reino de Deus venha dentro de nós. Sim, então estamos sempre a pedir que o reino de Deus venha dentro de nós, não é? Nunca está. Estamos sempre a pedir que ele venha. Já pensaram nisto? Há quantos anos estamos nós a pedir que o reino de Deus venha dentro de nós? Muito bem. Será que nós estamos pedindo que a vinda de Jesus venha, seja rápida, aconteça logo? É isso que nós queremos dizer para nós irmos para casa? Quando nós oramos, venha o teu reino? O que é que acham? É mais ou menos isso? É Cristo morar em nós. É Cristo morar em nós. Eu, pelo menos, durante muito tempo era assim que eu pensava, não é? Que o seu reino viesse, que ele, quando viesse, trazia o seu reino, não é? E aí eu ia entrar no reino dele. Alguns pensam que tem a ver com a igreja, outros acham que tem a ver com o milénio, outros acham que tem a ver com o milénio. É que faz muita diferença aquilo em que nós pensamos. Porque isso tem impacto, como eu já disse, na nossa experiência, na nossa oração e na nossa pregação, no nosso ensino aos outros. Diz então que venha o teu reino. E depois o que é que diz? Seja feita a tua vontade. Uau, aqui já está algo muito importante. O reino de Deus tem a ver com quê? A vontade de Deus. Com a vontade de Deus. E aqui já nós começamos a entrar no ponto principal. Há 2000 anos atrás, o conceito judaico de reino de Deus era primordialmente nacionalista. Não é? Porquê? Porque eles acreditavam que quando o Messias viesse, ele restauraria o quê? O reino temporal. O reino. Então eles achavam, o conceito que os judeus tinham do reino de Deus era alguma coisa física, era alguma coisa nacionalista, era um governo terrestre, carnal, percebem? E por isso eles ansiavam a vinda do Messias, para quê? Para libertá-los dos exércitos opressores romanos. E este era um conceito e era a expectativa dos judeus. Portanto, o Messias viria, assentar-se-ia, reinaria a partir do templo em Jerusalém. Estão a ver? O conceito que eles tinham de reino de Deus era este. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 6. Eu acho que me enganei, não é Lucas, mas vou só confirmar. Eu acho que não. Não, é Atos dos Apóstolos, peço desculpa. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino em Israel? Vejam bem, Jesus tinha andado com eles, tinha falado que o reino dele estava próximo, tinha-lhes explicado todas as coisas, já tinha morrido, tinha ressuscitado, estava para subir ao céu e os discípulos continuavam com o mesmo conceito.
É agora, Senhor, é agora que tu vais colocar Israel como centro de todas as coisas, Jerusalém, e é daqui que tu vais reinar. É agora que tu vais restaurar a glória do reino. E o que é que Jesus lhes respondeu? Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, E depois ele dirige-lhes a mente para outra coisa. mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Agora reparem, o conceito que eles tinham de reino de Deus estava correto? Nunca. Não, mas era esse conceito que eles tinham. E isso era muito vantajoso para eles. Porquê? Porque eles eram privilegiados. Eles seguiam Jesus. Lembram-se que eles até disputavam. Um ficaria à esquerda, outro ficaria à direita. Eles, no fundo, eles pensavam, Jesus vem, ele, ok, morreu, tudo bem, mas já ressuscitou e, portanto, agora ressuscitar, é agora que ele vai restaurar o reino e nós, está ótimo, porque nós vamos reinar com Cristo. Um fica à esquerda, outro fica à direita, vamos ser aqui os primeiros ministros. E disputavam isso. Jesus, como nós já vimos, volta-lhes a atenção para outra coisa. E Jesus deve ter pensado assim: eita, 3 anos e meio a explicar o conceito do reino de Deus a estes indivíduos e eles ainda não entenderam o conceito do que é o reino de Deus. Mas a pergunta é: de onde é que os discípulos tiraram esta ideia, este conceito do reino de Deus ser o estabelecer Israel como a rainha das nações? De onde é que eles tiraram isto? Era o jargão que os judeus tinham em suas mentes, velhinha. Era o que a igreja pregava naquele tempo. Eles aprenderam isso na escola sabatina da igreja deles. Exatamente, exatamente. Desde criança, eles ouviram aquilo e desde criança É, que eles foram instruídos nesse conceito. Os doutores, os teólogos, os rabis, os fariseus tinham essa ideia, tinham esse conceito. E foi por isso que Jesus foi crucificado. Por quê? Porque Jesus não correspondeu à ideia, ao conceito, às expectativas deles de restaurar a glória de Israel. Ou seja, este era um indivíduo conceito nacional, velhinha. Era um conceito nacional. era um conceito nacional. O reino de Deus que eles desejavam não era aquilo que Jesus pregava. E eles não estavam interessados nesse reino que Jesus pregava. Eles estavam interessados noutro. Estão a ver aqui como nós, com facilidade, podemos ter um conceito equivocado também. Enganaria, se possível. Diz a Dani. Esse seria um belo tema para a gente colocar isso, vamos dizer assim, qual é o reino que hoje nós estamos pregando e ouvindo na igreja. Exata, pois é, se nos deixassem pregar na igreja, não é? Mas vamos fazer um para que vá para a igreja, então. A mim já me cortaram o piso. Bem, conseguem ouvir-me? Agora sim. Pois, é que eu recebi aqui uma chamada e isto baixa muito o som e eu agora fico com o som. Peço desculpa. E estás a receber, porque está a cortar. A gente ouve-te muito baixo. Deixámos-te ouvir. Gente, qual foi o capítulo de Atos que a Belinha falou? Atos 1, verso 6, e o verso 7 e o verso 8. Obrigada, Denis. Ó, Denis,
Nós também Sim, estamos a aprender o mesmo que os fariseus. A nossa escola sabatina é exatamente a mesma. é. Exatamente a mesma coisa. Não deixam pregar porque não tem que ser. A mentira tem que continuar e bem aumentada. E cada vez mais recheada de outras mentiras. É. Pois eu acredito que não é por mal. Estão a ouvir-me? Sim, Agora Eh, sim, claramente. Eu também Pronto, acredito que não seja por mal, não é por mas que mal. continua. Lembrem-se daquela passagem da meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus, do dia 9 de setembro. As velhas verdades, não são verdades novas, são velhas. estavam encobertas com o pó do erro. Exatamente, não sou eu que digo, irmãos. É Ellen White que diz. Então é porque há verdades que são já velhas, mas que foram sendo tapadas, não é? Por erros que foram sendo estabelecidos, provavelmente por negligência do estudo, talvez por vaidade de que nós somos o povo, os tais, não é? O povo escolhido de Deus, e efetivamente somos. Mas Satanás, ele tem várias estratégias e uma delas foi essa. Israel também foi um povo escolhido por Deus. Foi Deus que escolheu Israel. Não foi Israel que escolheu Deus, foi Deus que escolheu Israel. E eles eram uma representação, prestem atenção a isto, eram uma representação física, externa, do que era o reino de Deus, do que, do que é o conceito de Deus de ser o reino de Deus. Percebem o que eu estou a dizer? Era esta a ideia de Deus. Porquê? E vocês lembram-se disto? Porque Israel, até determinada altura, era governado por quem? Por Deus. Por Deus. Mas aconteceu uma desgraça. E qual foi a desgraça? Vamos abrir em 1 de Samuel capítulo 8, versículo 4 e 5. 1 de Samuel 8, 4 e 5. Todos nós sabemos a história. Mas isto é muito importante, irmãos. Até àquela altura, o reino de Deus era representado por Israel. O problema é que Israel fez alguma coisa. Alguém quer ler? 1 de Samuel 8, 4 e 5. É 8, Belinha. Sim. Então diz o seguinte aqui. Diz o seguinte: então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel e a Ramá. E disse-lhes: vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Então o que é que aconteceu? Eles pediram um rei terreno, Ou seja, eles deixaram de ser governados, deixaram de ser uma nação teocrática deixaram de ser governados por Deus. Ou por Deus. seja, eles eram uma representação do que é o reino de Deus. O reino de Deus não é um local, o reino de Deus não é um lugar, não é uma localização, não é uma denominação. O reino de Deus é onde Deus reina. É onde Deus governa. Isto é o significado do que é o reino de Deus. E eles eram uma representação, porque era Deus que governava aquele povo. Era ou não? Com certeza. Era Deus que governava, era Deus que exercia autoridade sobre eles. A partir do momento em que eles dizem, nós não queremos, e nós sabemos que mais tarde eles verbalizaram isto, quando eles, Sim, sim, que o quando eles sangue de Cristo disseram, caia sobre nós. quando eles disseram, não queremos que Temos este reine sim, sobre nós. Oh, sobre nós. irmãos, aqui está o conceito. E isto é de extrema importância. Deus lhes deu variadíssimas oportunidades para eles entenderem o que era o reino de Deus. Por exemplo, Estevão, no seu discurso, que está em Atos, capítulo 7, ele contou, no seu discurso, que é longo, não vamos lê-lo, mas ele contou como é que por 40 anos Israel adorou e serviu todo tipo de ídolos e deuses.
naquele discurso antes dele ser apedrejado. E ao longo de toda a história de Israel, repetidas vezes nós vemos a infidelidade daquele povo, a idolatria, que não representava nada o que Deus queria que eles entendessem que era o reino de Deus. E quando Jesus veio em carne, a Shekinah veio em carne, o que é que ele disse? Que o reino dele estava Próximo. próximo, estava próximo. Ou seja, o reino de Deus tem a ver com o quê? Com o governo. O governo de Deus. E eu faço já a pergunta. Está ele governando os nossos sentimentos? Deveria. Então, se deveria, nós não estamos no reino. Não estamos Uau. ainda no reino. Uau, isso é muito sério. Belinha, por isso que Sim. Deus almeja e que a última geração, a geração mais pobre, mais debilitada, mais, vamos dizer assim, sofredora, mais, vamos dizer assim, atingida por essas questões Incapaz. todas, Mais incapaz. isso, seja então, vamos dizer assim, que aceite a atuação do Espírito Santo e que ela volte realmente a não ter nenhum pastor governando, nenhum presidente, nenhum CNPJ, nenhuma E o sinédrio. nenhum sinédrio, exatamente, e que realmente seja separado, e Deus está fazendo isso gradativamente. Hoje separando um, amanhã separando outro, amanhã outro, e nós vamos aos poucos. Agora, gente, nós precisamos buscar essa condição para que Deus, então, faça o que Ele tem de fazer para essa geração, para realmente estarmos Exatamente. preparados para a volta de Cristo. Porque, agora falaste aí numa palavrinha, estar preparados. Essa preparação passa por várias coisas, mas a primeira delas é o entender coisas que nós não Amém. entendíamos. Amém. Amém. Deus dará mais luz, diz lá o verso de Filhos e Filhas de Deus, 9 de setembro. Deus dará mais luz. Quando o pastor, que lá o Ronaldo teve aquele embate com o pastor dele, e eu entrei em contato com o pastor, ele não me deu retorno, e ele disse para o Ronaldo que o que você vai fazer se você vai sair da igreja? Você não vai ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nós não precisamos nada do que a igreja nos oferece hoje, senão o favor de Deus e aquilo que ele, vamos dizer assim, deixou na palavra e no evangelho, no poder do evangelho, para sermos salvos. Ninguém precisa da igreja, ninguém precisa de pastor, ninguém precisa do presidente, ninguém precisa disso, não precisa de nada do que está hoje sendo oferecido aí. Nós precisamos estar no reino. Exatamente. Nós precisamos de ter o rei justo, o rei justo, irmãos, que é Jesus Cristo. Não pode estar outro. O rei justo, o renovo justo, que era da raiz de Davi, como diz Jeremias 25, é Jesus, não é outro, é Jesus. E se nós colocamos outro, nós estamos fora do reino. E é o que está sendo colocado, Belinha. Hoje tem um terceiro aí. Tem um terceiro hoje. Isto é muito sério e por isso é que eu vos disse, e nós vamos avançar no estudo, por isso é que eu vos disse, tudo depende do conceito que nós temos do reino de Deus. Quem está governando a nossa vida? Quem está governando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções, os nossos impulsos, as nossas vontades? Por isso é que o texto diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a vontade dele. Aquela pessoa, o lugar onde é feita a vontade de Deus, onde ele governa, onde ele tem a autoridade, exercendo a sua autoridade, aí está o reino de Deus. Mas, Belinha, eu acho que precisa que o pessoal, todos nós também entendamos, que Deus já colocou dentro de nós
um quartinho, ele já colocou dentro de nós todas as condições para nós, vamos dizer assim, compreendermos, vivermos e sermos realmente levados pelo reino de Deus. O problema é que nós não estamos, isso que você falou, compreendendo e nem nos disponibilizando para isso. Nós nunca nos poderíamos disponibilizar enquanto o conceito que tivéssemos não estivesse perfeitamente claro na nossa mente. Eu costumo Também. dizer, e eu sou mesmo assim, eu gosto de tudo muito arrumadinho, quer na minha casa, quer na minha mente. Na minha mente as coisas têm que estar arrumadas. Senão elas não fazem sentido. Não fazem Isso sentido. é E eu certo. preciso de entender, e Deus tem sido espetacular comigo, com 66 anos de idade, quase 67, Ele está-me a ajudar a arrumar as coisas, as ideias todas. E quando nós tivermos isso, irmãos, Deus terá um povo que é o seu reino, e Ele vem buscar o seu reino. Aqui Ok? em Lucas 17, quando interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, como o pessoal pensava aí. Claro. Nem dirão, ele aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Deus já colocou o reino de Deus dentro da gente, só que a gente não está com a casa arrumadinha, como você está falando aí. Exatamente. Reparem nesta frase que eu citei há pouco: não queremos que este reine sobre nós. Irmãos, isto é muito significativo. Quando nós continuamos a colocar outro no lugar dele, quando nós continuamos a querer ter a nossa vontade, os nossos gostos, a pensar aquilo que nós queremos pensar, ter imaginações e a guardar determinados sentimentos, estamos a dizer o quê? Nós não queremos, eu não quero que tu reines sobre mim. Eu tenho outro rei. É muito Aliás, triste eles isso. disseram, Israel físico disse, não temos outro rei, a não ser César. Estão a ver isto? Mas vamos avançar no nosso estudo. Eu repito, não vamos concluí-lo hoje, porque ele é sério e é bonito, mas damos aqui o pontapé de saída. Hebreus, capítulo 1, vamos ler o versículo 8. Vamos compreender isto. Hebreus 1, 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade e cetro do seu reino. Quem é que está a falar? Aqui, na verdade, é o Pai, né? É o Pai, exatamente. A minha até diz, mas do Filho diz. Portanto, é o Pai que está a falar do Filho, certo? Temos aqui dois, como sempre. A Denis, eu já tenho aqui, fazendo aqui um parênteses, já tenho aqui 3 citações. A primeira, na criação do mundo, Pai e Filho, eu depois posso dar as referências. Depois, quem descansou no sábado, Pai e Filho. Depois, quem desceu no monte Sinai para dar a lei, Pai e Filho. Eu estou aqui a fazer a coleção para te ajudar. Ah, ótimo. Vamos Pronto, mas anexando aquele que já está lá. Quando desceu para destruir a Torre de Babel, deve ser pai e filho também. sim, certamente que sim. Sim, porque o que está escrito é desçamos e confundamos as línguas. Portanto, são dois. Desçamos e confundamos. Fechar parênteses. Então, aqui, no verso 8, a minha diz, mas do filho diz. Portanto, está a dizer do filho, diz é porque é o pai que está a falar sobre o filho, certo? E o pai o que é que diz? O teu trono, o pai está a dizer para o filho, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. E cetro de equidade. Não sei se eu posso dizer equidade, se diz justiça. A minha é equidade. Equidade. É o cetro do teu reino, novamente a expressão, reino de Cristo, que o próprio Pai diz que ele é Deus. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos.
O que é um cetro? O que é um cetro? Alguém sabe? É um poder. É um poder. O cetro era uma coisa que tinha assim normalmente uma bola, não é? Na Era onde ponta. Sim, normalmente era de ouro. Quem o usa são os reis. E quando nós até podemos ver isso no livro de Esther, capítulo 4, versículo 11. Lembram-se da história de Esther? Os reis tinham uma característica, eles usavam o cetro. E é um símbolo, o cetro é um símbolo do governo do rei. É um símbolo da sua autoridade. O que é que o seu diz poder. Esther 4:11? Queres ler, Denis? Ou outra pessoa? Ah, senão eu vou ler sempre eu, fica chato aí. Esther o quê? 4:11. Então aqui diz assim, 4:11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, isto há outra sentença que não é a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. Até aí, né? Ok. E eu, nesses dias, tinha dito, que ela foi chamada ali, né? Sim. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Que o cetro era um símbolo de autoridade, não é? De autoridade e de governo. E quando o rei estendia o cetro, significava que aquela pessoa estava debaixo do favor do rei. Estava debaixo do favor, não da condenação. Então, quando o texto que nós lemos de Hebreus 1:8 fala do cetro de equidade. O que é equidade? Aquilo que não tem diferença nenhuma com a vontade de Deus e também com o governo de Deus e com tudo o que ele pensa, imagina e faz. Equidade é justiça. Também. Equidade é justiça. Portanto, quando a Hebreus 1:8 diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, o cetro de equidade, ou seja, o cetro de justiça, é o cetro do teu reino, então já estamos. Sim, Adene, deixa-me só concluir o raciocínio. Então já estamos a ver aqui que o reino de Deus é um reino de Justiça. justiça. Diz a Denis. Aqui, quando a palavra de Deus coloca que nós somos, vamos dizer assim, a iniquidade é pecado, o que é iniquidade? Iniquidade é o prefixo ini, significa dizer diferente daquilo que é do governo de Deus. Então, a iniquidade ou o pecado é tudo aquilo que é diferente disso que você está falando aí. Uhum. Ok, muito bem. Portanto, quando nós oramos, venha o teu reino, o que é que nós estamos a pedir? Estamos a pedir que em nós Deus Governe tenha Deus. o governo de Deus. Exatamente. Que em nós governe Deus. Exatamente. Portanto, como eu disse há pouco, o reino de Deus não é um lugar, não é uma localização. O reino de Deus é o seu próprio governo, não é? É a sua própria justiça. Portanto, o céu, onde Deus reina, faz parte do reino de Deus. É ou não? O céu, todo lugar onde Deus reina é o reino de Deus. Exatamente. É um conceito um bocadinho diferente daquele que nós tínhamos. É ou não? Muito. Sem dúvida. Portanto, o governo de Deus é o governo de Cristo, porque acabamos de ler aqui em Hebreus 1:8. A autoridade de Deus é a autoridade de Cristo. Ele próprio disse: foi-me dado todo o poder poder no céu e na nos terra. céus e na terra.
E ele também disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, as palavras não eram de Cristo, eram palavras do Pai. Podemos dizer que o Pai governa por meio do Filho. Sim. Irmãos, esta frase é importante. O Pai governa por meio de Cristo. Não é por meio de outro. É por meio de Cristo. E, portanto, a verdade sobre o Pai e o Filho é vital para nós entendermos o reino de Deus. O que ele significa, como nós oramos, como nós o experimentamos na nossa vida. Não podemos ser, nós, última geração, não podemos ser enganados, como foram os judeus, o Israel, nem os discípulos. Nós não podemos ser enganados, irmãos. Por quê? Porque o reino de Deus não é um grupo de pessoas, não é uma nação, não é uma denominação. O reino de Deus, eu volto a repetir, é o governo e a autoridade de Deus, onde quer que isso aconteça, ou seja, é o governo do Rei Jesus, o Filho unigênito de Deus. Aqui, Belinha, reside uma coisa muito tênue, que hoje, o que está sendo colocado, vamos dizer assim, hoje para a membresia, vamos deixar bem claro, para a membresia adventista, por exemplo, quando os líderes falam que a gente não tem para onde ir, quando chega a um líder e diz, vocês são um grupinho lá, vocês não tem ninguém por vocês, o que vocês vão fazer? Aí você vê como Satanás, ele já conseguiu arregimentar esse conceito na mente até dos líderes, para dizer para os membros que eles não vão ter aonde ir, não vão ter o que fazer, se não estiverem cobertos por a liderança deles. Veja como Satanás consegue realmente induzir, porque para o remanescente fiel, para aquele remanescente que realmente vai estar fazendo a vontade de Deus e vai entender esse conceito, não vai precisar de líderes, vai precisar realmente que Deus seja o líder e que Cristo Exatamente. habite em nós e ponto final, e seremos salvos. Exatamente. Agora, essa questão é uma questão muito diabólica. Nós realmente, se nós não entendermos isto, irmãos, nós nunca daremos a Cristo o lugar que Ele deve ter na nossa vida. Nunca lhe daremos autoridade, nunca lhe permitiremos exercer o seu governo sobre nós. Percebem, irmãos? E isso tem sido deslocado para o outro lado. A razão porque muitas vezes o céu, as pessoas têm o conceito que o céu é o sinónimo do reino de Deus, é porque lá no céu é feita a vontade de Deus. É só por isso. É tão simples quanto isso. Por isso é que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Portanto, se na terra Deus tiver um povo, aonde é ele a exercer a sua autoridade e a governar, então Deus tem o reino na terra. E o objetivo é que os dois lugares virem um só. Por isso que Deus quer que nós constituamos junto à grande família celeste aqui na Terra, porque Deus quer anexar essa última geração, o remanescente, exatamente para que seja uma única família. A oração de Jesus no capítulo 17 de São João. Exatamente, é exatamente isso. Até agora eu acho que nós estamos a entender. Talvez não entendíamos o conceito real do que é o reino de Deus, mas agora já estamos a entender. Mas será que Nicodemos entendeu? Ele entendia o que era o reino de Deus ou também tinha um conceito distorcido? Nós Tinha um conhecemos a conceito história, distorcido, tinha um conceito vamos abrir. distorcido. Vamos abrir em João capítulo 3 e vamos ler o versículo 5. Alguém que leia, por favor. João 3:5, rapidinho.
João 3,5 diz assim, respondeu-lhes Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ora, muito bem. Acham que ele entendeu as palavras de Cristo? Não, Não. não. Por que que ele não entendeu? Porque ele tinha um conceito errado. Ele tinha um conceito errado do que era o reino de Deus, o reino dos céus. Ele achava que todo Israel era privilegiado. Todos os filhos de Abraão faziam parte do reino de Deus. Era o conceito que eles tinham, os judeus, e ainda hoje têm. E eles tinham, ele, no caso, por exemplo, ele tinha um lugar de destaque nesse reino. Porquê? Porque ele era fariseu, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto tinha. Percebem? E então, ele era alguém que merecia estar lá, no Mas conceito ele dele. tinha, mas ele tinha algumas desconfianças, Belinha. Então, quando Jesus lhe diz aquilo, ele deve ter pensado assim: uau, mas que conversa é esta? Não é? Que conversa é esta? Que eu preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Só que Jesus falava, não é? Sobre entrar no governo e na autoridade de Deus, ou seja, na vontade de Deus sendo exercida na sua vida. A vontade de Deus sendo exercida na sua vida. Que no fundo era o reinado do justo rei, o Filho de Deus, como nós já vimos em Jeremias 23, 5 e 6. Pergunto, em todos os aspectos, na comida, nas conversas, no sábado, está Jesus Cristo exercendo a sua vontade na nossa vida? Nos horários de dormir, enfim, nos pensamentos que temos. Se ele não estava no reino de Deus, ele precisava de alguma coisa. E o que é que ele precisava? Nascer de novo. Nascer de novo. Já vimos então que o reino de Deus, eu volto a repetir, é onde ele governa. É onde ele exerce autoridade. Sabem como é que se diz reino em inglês? Em português não tem esse conceito, mas em inglês sim. Como é que se diz Kingdom. reino? Kingdom. Kingdom é composto por 2 palavras. King, que é rei, e Rei. dom, que é domínio. Kingdom é o domínio do rei. Domin, ou domination. Estão a ver? Então, kingdom é onde Cristo domina. É interessante? Muito. E Deus reina pelo seu Filho. É através do seu Filho e só do seu Filho que ele governa. Já vimos que Nicodemos não estava no reino de Deus, mas ele pensava que sim. Ele pensava. Estava absolutamente convencido que sim. Por isso foi um choque. Foi um choque. Costuma-se dizer um choque de realidade, não é? Ele levou um choque de realidade quando Jesus lhe disse que ele tinha que nascer de novo. Eu acho nem que é o nós. mesmo choque. Sim, alguém falou? É que nem nós levou um choque assim, mas para acordar. Por que é que Nicodemos não estava no reino de Deus? O conceito, né, Belinha? Porque Deus não reinava nele. Jesus não governava nele, mas lembram-se que Jesus tinha pregado que o reino de Deus estava próximo. Ainda não, não tinha chegado. Estava próximo. Ele estava Então, próximo e eles não aceitaram. não tinha chegado. Então, nós também, tal como Nicodemos, podemos pensar, irmãos, que estamos no reino de Deus.
ou estar à espera, não é? Do dia em que entraremos no reino de Deus. Tudo depende de nós entendermos este conceito e vivermos na nossa experiência pessoal isto. Ou será que nós também precisamos nascer novamente? Eu acho que em muitos aspectos sim, Belinha, mas aqui, quando Jesus fala para ele que ele tinha que nascer da água e do Espírito, aí tem dois. Olha, é muito importante saber disso. Exatamente. Sabem que o nosso primeiro nascimento não nos dá entrada no reino de Deus. Não. O nosso primeiro nascimento, não. Porque nós nascemos fora do governo de Deus, do Deus justo. Nós nascemos fora dele. Belinha, Algo ou alguém mais está governando o nosso primeiro nascimento. Porquê? Porque nós somos carnais. Então, o que é que está governando no nosso primeiro nascimento? O que é que está governando a nossa vida? É o egoísmo, é o pecado e é Satanás. Não é? O egoísmo, o pecado e Satanás. Portanto, o apóstolo Paulo diz: eu sou carnal vendido sob o pecado. E essa não é a autoridade e o governo de Deus. A vontade de Deus, quando nós nascemos, não reina sobre nós. Por isso, o que é que nós precisamos? Nascer do Espírito agora. Nascer de novo. Nascer de novo. E agora sim, de uma forma consciente, de uma forma voluntária, passarmos o governo da nossa vida para Cristo. E ontem Belinha, falou-se aqui. Sim, até ainda pouquinho, né? Eu acreditava que o reino de Cristo seria quando ele viesse, né? Olha só, agora eu estou encantada de ver que ele é que reina em nossa vida, né? Quando a gente entrega a nossa vida ao seu dispor o tempo todo, né? Mas a gente entrega, mas nós não estamos entendendo que ele está reinando, que o reino dele é em nós, né? Gente, eu compreendi hoje, eu não entendi até agora, né? Agora que eu estou entendendo. Achava assim, não, ó, venha o teu reino, quer dizer, venha o teu reino, venha aqui a terra. Ai, pois, meu pai. Ai, que Por coisa, isso, né? A gente vai aprendendo e o coração da gente vai enchendo de alegria, porque, nossa, agora sim, hoje, nesse exato momento que eu estou entendendo que o reino de Cristo é em nós, que nós exatamente. aceitamos, né? Esse é o evangelho eterno, que muitos não Esse é o Evangelho. Este Evangelho. Foi isto que é, Jesus quis dizer. Este Evangelho do Reino será pregado em testemunho. Porquê? Porque é que é é, em testemunho? Porque senão toda a ele não gente deve, vai ver que quem é, governa a nossa vida é é Jesus Cristo. É por Cristo. Cristo. isso, por isso o reino de Deus está dentro de vós. Exatamente. E é interessante, isto foi falado ontem, só para fecharmos o estudo aqui hoje. Ontem foi falado realmente, nós temos dois tronos, como no santuário, e nós somos santuário. Este trono do coração é o lugar santo. Este é o lugar santíssimo. E muitas vezes eles se misturam. E ele precisa de governar sentimentos e precisa de exercer autoridade sobre pensamentos, vontades, escolhas, imaginações. Percebem? Não é por acaso que lá em Gênesis, capítulo 6, tem aqui um verso que eu acho muito interessante, que diz o seguinte, versículo 5, Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. E agora reparem. E que toda a imaginação. Onde é que acontece a imaginação? Dos pensamentos. Do seu coração. Então, mas o coração pensa. É que o coração espiritual está aqui. Estão a ver, irmãos? Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Quem governava?
Era Cristo? Não, era o anticristo. Era o anticristo. Portanto, nós temos falado aqui muitas vezes, e vamos continuar a falar, pela graça de Deus, que nós precisamos vigiar sobre nós mesmos. Satanás é um usurpador, um ladrão. Ele vai roubar aquilo que era de Cristo, o lugar que era de Cristo, a autoridade que era de Cristo em nós, mas nós queremos devolvê-la a Cristo. Queremos que seja Ele a governar. Por isso é que, quando nós agora orarmos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, nós já oraremos de outra forma. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem-nos trazido cada dia, quando nós pensamos que às vezes já sabemos tudo, o Senhor nos surpreende e vai trazendo mais luz, mais entendimento. E nós conseguimos perceber, ó Pai, que corremos o risco de dizer, não por palavras talvez, mas de demonstrar aquilo que os judeus, o Israel físico disse. Não queremos que este reine sobre nós. Mas não é isso que nós desejamos. Por isso, Pai, com este entendimento, com esta luz, o Senhor nos vai moldando, nos vai enchendo de alegria, como diz a irmã Ana Maria, e nos vai esclarecendo para que o reino de Satanás seja completamente destruído na nossa vida. E só Jesus reina supremo sobre nós. É isso que nós queremos, Pai. E lhe suplicamos que isso aconteça rápido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.